E o sinal tá gravando? Ah, então beleza, pode ir. Podemos? Boa noite, eu agradeço, né, pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente no dia de hoje, um dia especial. Hoje é o dia do abraço, né, e o abraço, ele traz muita coisa positiva para a vida da gente, é isso? Não vamos pensar nisso, né? Quem sabe a gente não finaliza todo mundo dando um abraço, é isso? Mas tem 25 anos que eu estou nesse mercado de gel sintético, e comecei menino e enfrentei diversos desafios, né, nesse meio. E muitos casos interessantes aí que eu já vivenciei na mineração, na construção civil, né, no mercado de projetos, né, da geotecnia. E então eu respiro geossintéticos, eu adoro, eu amo de paixão. E me coloco à disposição de vocês para conhecerem a nossa empresa, conhecerem nossas obras. E aí a gente pode fazer um tour aí pelas nossas obras. E vamos seguir em frente. Quando eu comecei a trabalhar com geossintéticos no Brasil não representava 3, 4% do que se utilizava fora do Brasil. Então, esse número veio crescendo aí de forma exponencial, né? E hoje assim, é impossível conceber uma obra de engenharia que não tenha um geossintético aplicado. E aí eu pergunto, geossintético, todo mundo sabe, todo mundo está afinizado com esse termo geossintético? É comum para todos? Eu poderia dizer que um geossintético é um produto sintético, geralmente de origem petrolífera, ele é desenvolvido para ter aplicação dele voltada para obras de geotecnia, obras de engenharia geotécnica. E basicamente um termo genérico específico do geossintético seria isso. Okay? E eu vou entrar falando primeiro das contenções. Depois eu passo pelos produtos, mostrando aí de forma bem objetiva todos os produtos, ok? Então, pessoal, a gente, como eu comentei, a gente está há 25 anos no mercado e a gente acabou começando a trabalhar com geossintéticos e tivemos que partir para a execução. Porque há 25 anos atrás, você levar um produto para o mercado e para o mercado absorver, ficou mais fácil a gente entregar um turnkey, a gente entregar uma solução de engenharia. Então, a partir daí, a gente começou com a divisão de execução de obras e fomos desenvolvendo esse mercado cada vez mais. Então, é o seguinte, tem aqui o que motiva a gente, o que nos faz seguir em frente, que é fundamental para a gente, ok? Não vou entrar em muitos detalhes, mas vamos lá. Aqui eu quero mostrar uma seção transversal de um muro de contenção em sistema de aterro. Essas linhas vermelhas, azuis esse ano, são geogrelhas, são elementos para reforço de solo. A diferença de cor tem a ver com a diferença de resistência dessas geogrelhas. Embaixo, geogrelhas mais resistentes, e eu vou diminuindo a resistência à medida em que eu vou aumentando a altura da contenção. O paramento aqui é um detalhe. Hoje eu tenho diversos paramentos, tá? Diversos. O principal é que o paramento é sempre sendo drenante. Aqui, ó, a gente tem um dreno de base. Pode ser um dreno com areia, pode ser um dreno com brita envelopada com geotexto. Aqui no dreno chaminé, pode ser areia, pode ser um gel composto drenante, okay? Que nós vamos falar mais à frente. Mas o importante é a gente manter esse sistema drenante para que esse monolítico fique seco, né? A gente mantenha ele drenado, sem a presença de água nele. Okay? Então, basicamente é isso. Essa é uma seção transversal de projetos para um muro sistema de aterro. Aqui, uma seção transversal em solo grampeado. Tá? Então, nessa seção transversal, a gente está representando os grampos,
tá? Geralmente em barras de aço CA50, podem ser em monobarras também, ok? Aqui os DHP, DSHP, os drenos subhorizontais profundos. Podem perceber que tanto para seção transversal de aterro quanto para de corte, a base não é uma base profunda. Óbvio que eu preciso de uma tensão admissível, tá? Mas em alguns casos aqui eu posso fazer um reforço com rachão, enfim, depende da situação, ok? E um dado importante é o seguinte, eu trabalhei aí por volta de 21 a 22 anos, contribuindo para uma comunidade técnica, para que a gente construísse a nossa norma, que saiu há 3 anos atrás. Tá? Então, a gente tem a nossa norma do solo reforçado em aterro e em corte. E depois do lançamento dessa norma, abriu-se mais, eu vou dizer a mente, o campo, a oportunidade para os muros em solo grampeado. E a gente está chegando à conclusão que 80% das contenções que eram projetadas em cortina tirantada podem ser substituídas pelo solo grampeado, ok? Então, o nosso trabalho agora está sendo levar essa tecnologia, o dimensionamento, como dimensionar, para alguns projetistas para começarem a ter mais conhecimento. Eu vou apresentar aqui um videozinho de um sistema de contenção que a gente tem. Professor, o senhor poderia fazer a gentileza? Sim. Então, a gente tem um muro de contenção chamado Verticom. A gente desenvolveu 2 blocos. Tem o bloco modelo D, que é esse aí, que tem os pinos metálicos e os furos passantes no tardós. Esses furos, esses pinos fazem batente na fiada inferior. Tá? Eu tenho umas abas laterais que me economizam material e proporcionam agilidade. Mas para fazer uma curva convexa, eu corto essa aba lateral, ok? Então, vamos lá. Na modalidade, no sistema de aterro, para um murinho baixo, um murinho de 5, 6 metros de altura, a fundação, quando o solo tem a tensão admissível que a gente precisa, é uma fundação rasa, 50 a 60 centímetros, 10 centímetros de concreto. A primeira fiada sentada diretamente no concreto mais seco, né? Eu preciso de um martelo de borracha de um nível manual para ajustar a base, porque os blocos são encaixados a seco, então eu preciso garantir nivelamento, ok? As fiadas da base são preenchidas com solo. Cheguei na cota zero, eu massageei o grelha, que é o elemento de reforço do solo. Okay? O comprimento dela é em função da altura, do tipo de solo, enfim. Lancei 3 fiadas, eu travo a grelha, preencho com brita, okay? Coloco um elemento de filtro na face, não um gel têxtil, que é um gel sintético. Venho com a minha camada drenante, venho com o solo. A 1 metro, 1,30 m da face, eu faço uma compactação manual. Desse trecho para trás, eu posso fazer uma compactação mais pesada com um rolo pé carneiro. Vencido esses 60 centímetros, eu venho com outra jogreira, e aí esse processo vai se repetindo. Lembrando que nessa interface de contato aqui, ó, eu tenho o dreno chaminé que vai subindo junto com a obra. Um detalhe do dreno chaminé é o seguinte: se eu tenho talude acima da contenção, o dreno chaminé vai na altura da contenção. Se eu tenho terrapino horizontal, ele vai a 2/3 da altura da contenção. Perfeito? Daniel, Pois tive não, uma professor. dúvida. No tardós, no muro, não tem sistema drenante brita ou areia? Eu tenho um geotexto aqui nesse tarroço, professor, Hum. e a brita vai dentro do bloco. Eu tenho a face 100% drenante. Aqui eu estou simulando a falta de solo. Ó. Em função dessas abas laterais, eu subo a face sem ter aterro atrás e viro a jogrelha. Ok? Agora a gente vai para o sistema de corte. No sistema de corte, a gente desce cortando, conforme estabelecido em norma, faz a perfuração, faz o grampeamento, né? Continuo cortando, faço o grampeamento e depois eu subo a face. Okay? É em todo e qualquer solo que eu faça esse sistema assim, dessa forma? Não, não é.
tá? Mas a gente estuda, né? A gente faz a análise antes, né? Uma sondagem, no mínimo uma sondagem no SPT para a gente poder chegar nessa conclusão. A base é tipicamente a mesma do muro de aterro. Qual que é a diferença? Aqui vai brita atrás do bloco também. Então, ou seja, a brita dentro do bloco e entre o bloco e o talude. No caso do corte. No caso do aterro, não. Eu vou só com o geotexto. E onde as barras de aço encontram no grampo, eu concreto aquele bloco, o bloco de cima, e entre os blocos e o talude eu também concreto envelopando a barra de aço. E esse processo vai se repetindo. Vou subindo brita, vou preenchendo com brita, vou subindo bloco, enfim, até eu fechar toda a face da contenção. Ok? Então, assim, muros de sistema de aterro, eu vou mostrar para vocês aqui que a gente tem muros de 20 metros de altura. Muros em sistema de corte, 15 metros de altura. A resistência desse bloco, a compressão. Obrigado pela pergunta. Da mesma forma que eu tenho a variação da resistência da geobeira de baixo para cima, nos muros de aterro, eu também tenho a variação da resistência do bloco. Okay? Então, na base, eu posso utilizar blocos até de 15 MPa. Né? 15, caio para 12 e vou para 6. Tá? Então, são 3 aí. Podemos chegar até de 2. E a gente tem também o bloco floreira. Né? Esse muro com bloco floreira vai ter inclinação de 1 para 4, o outro inclinação de 1 para 10. Tá? Então, esse aqui é mais suave, exatamente para possibilitar o plantio nessas cavidades que ele gera. Então, brita na cavidade de trás e o sol na cavidade frontal. Com isso, a gente consegue fazer um projeto paisagístico. Ok? Eu particularmente, acho um muro com visual bem bonito, agrega bastante valor. Só que eu limito a muros mais baixinhos. Eu vou aí no máximo 6 metros, porque eu não tenho uma viga frontal aqui, ó, no muro de aterro, até 6 metros. Porque tem um esforço, a flexão ali embaixo que eu preciso vencer. Ok? Então, aí é o seguinte, aqui é o visual do bloco Verticom modelo D, aqui é o visual do bloco FL. Ok? E nessa obra aqui foi feito realmente para valorizar o ambiente. Aqui é uma obra residencial, tem uma cozinha aqui, então a pessoa já transformou isso aqui em horta. Então, basicamente, esse aí é o visual dele. Okay? É um bloco que pesa mais ou menos uns 33 quilos, é um bloco grande, né, pesado. E são conhecidos como blocos segmentados. Tá? Aqui já é o visual do bloco modelo D, do bloco Verticom D. Então, como eu mencionei antes, no sistema de solo grampeado, temos mais um vídeo, professor. Vou voltar um pouquinho ali. O comprimento da barra, aí define em projeto? Sim, sim. Veja só, o comprimento desses grampos, ele está em função de N fatores. Tá? Primeiro, a altura da contenção, o tipo de solo envolvido e a sobrecarga que eu vou ter que aplicar ali em cima. Okay? Antes da gente ter a norma, os nossos dimensionamentos, a gente preconizava um mínimo de 100% de H. O comprimento do grampo sempre foi no mínimo 100% de H. Da altura da contenção. Já nos muros em solo reforçado, em aterro, tá, com geogrelha, o comprimento de ancoragem da geogrelha era no mínimo 70% da altura. E diversos casos aí específicos de sobrecargas maiores, aí os comprimentos vão variando. A resistência à tração dessa barra, diâmetro? Olha, o diâmetro mínimo utilizado para um muro em solo grampeado é o de 16 milímetros, ok? E isso já prevendo pintura anticorrosiva e tudo mais. Esse é o diâmetro mínimo. Isso não injeta calda de cimento entre elas, não? Eu injeto a calda de cimento após colocar a barra. Então, a gente utiliza mangueiras de injeção, ok? E a gente trabalha ali com, a gente chama de bainha. Bainha é o enchimento, para preencher toda a perfuração.
Aí, 12 horas depois, eu vou com a primeira fase. Eu tenho uma mangueira um pouquinho mais curta, ela tem perfuração a cada meio metro, e eu faço uma reinjeção. E posso ter até 3 fases, entendeu? Depende do projeto, né? Do ensaio de arrancamento que a gente precisa fazer. Usa aqueles separadores tipo carambola. A gente utiliza aqueles espaçadores carambola, mas tem um espaçador carambola que é mais flexível. Isso aí a gente descarta. A gente usa um espaçador carambola rígido e já tem a passagem para as mangueiras de injeção. Ok? Então, tem um outro vídeo. Tem um videozinho também. Ah, Então, aqui, essa é a preparação que nós provamos. A gente vai cortando, a gente vai querendo. Eu posso fazer para mim, professor, por gentileza? Isso. Aí. Então, aqui já é o muro cortado, né? Todo grampeado. Se a gente está no período de chuva, a gente projeta essa cauda no talude. Enfim, a gente tem os artifícios aí para conseguir trabalhar numa chuva mais leve. Ok? Mas aqui, a gente está com o talude geotecnicamente estável. Lembrei que, eu posso fazer um desenho ali para explicar? Porque nem todos sabem o que é esse carambola. Gente, assim, ó. Ele está falando? Vai entrar a barra. Mas para a barra ela ter sido furada, ficou um espaço entre a barra e verde. A barra de imposto de água. Então, assim, são vários. Essa barra não pode encostar aqui. Então, a barra vermelha ela tem que ficar no centro, central da mangueira, da barra de aço. Aí tem um dispositivo que é plástico, tem esse formato aqui. Então, se pudesse ter meu desenho meio pobre aqui, mais ou menos assim. Eu não falei nada. Aqui é assim, carambola, ele faz um desenho semelhante, tem meu a fruta aí da carambola, uma estrelinha. Então, é desse jeito. E aí ele enxerga aqui, ele vem com o tubo, a mangueira, né? Para poder fazer como se fosse. A gente pode falar uma estaca raiz? Eu teria sim, mas basicamente é um centralizador. A gente está falando de um centralizador, né? Centralizador de barra. Uns conhecem como espaçador, outros conhecem como centralizador, ok? Então, o que a gente precisa é centralizar a barra. É isso aí. Eu tenho outros. Sim, tem outros, tem outros. Existem uns que são até construídos na obra, né? O professor sabe bem aí. E esse reforço para os alunos, e esse reforço tem que passar potencial superfície de cultura. Sim, ligar área instável na área estável. Né? O princípio básico é esse aí. É fazer um reforço dos polos, passando a cunha de, a provável cunha de ruptura. E isso foi ótimo, professor. Complementou muito bem. Então, basicamente é isso. Pessoal, eu achei legal a colocação do professor. E, por favor, né, se vocês tiverem alguma dúvida, parem e a gente entra mais no detalhe. Porque aqui a gente está indo de forma um passando, senão a gente fica 2, 3 horas aqui falando, ok? Então, vamos lá. Então, aqui vocês podem perceber que já está o talude cortado. Aqui já é outra obra que a parte já está subindo, né?
basicamente é isso aí. Então, como eu comentei, nesse sistema a gente tem obras de até de 15 metros de altura. No sistema de aterro, e vale a pena lembrar o seguinte, pessoal, dependendo da sondagem do solo, eu desço com outra solução. Faço o solo grampeado, mas já desço projetando em concreto, por exemplo. Ok? Então, que é outra especialidade nossa. Tá? Então, depende muito. Depende muito da solução. Você fala, em vez de ser o bloco, seria concreto projetado. Concreto projetado. E isso vai em função da sondagem do solo. Ok? Por quê? Esse verticom aqui ele é mais barato do que o concreto projetado. Então, se o solo permite a gente poder cortar na inclinação de 1 para 10, depois subir fácil, a gente faz assim. Sim. Aí, se não, a gente já desce grampeando e projetando concreto. Técnica do solo reforçado. Eu acho fantástica essa técnica. E a gente não está inventando nada. A gente só está melhorando o que já foi criado aí desde os primórdios aí, né? Então, a gente tem vestígios aí da técnica do solo reforçado na Torre de Babel, na muralha da China, né? Os zigurates, eles utilizavam fibras naturais. Então, palmeira, folha de bananeira, cipó, folha de coqueiro, enfim. Fibras naturais eram inseridas no meio do solo, eles compactavam o solo. E aí veio um doido, desenvolveu a geogrelha, né? E foi sucesso total. Sucesso total. Tá? Geogrelha tem diversas aplicações. A gente está focado aqui em contenções, tá? Até aterro subsolo mole, solos colapsíveis, né? Eu já vi obra aí com solo colapsado, que você entra debaixo e vê a geogrelha ali trabalhando, né? Exercendo a função dela. É fantástico isso, fantástico mesmo. Então, aqui, ó, simplesmente, ó, a gente inseriu aí um elemento de reforço e o solo já foi capaz de suportar a sobrecarga. Ok? E eu gosto muito de mostrar essa figura. Eu acho fantástica essa figura. Aqui é o seguinte, eu tenho uma curva tensão-deformação do solo. Você vê nítido aqui, ó, a tensão aplicada versus a deformação ocorrida. E você vê nítido a ruptura. Pronto, rompeu aqui. Perfeito. Quando eu pego no reforço, eu vejo uma linha, uma curva mais inclinada, mas ela é mais linear também. Aplicou, deformou, mas a gente não vê a ruptura, ok? A gente vê a deformação acontecendo. Agora, quando eu misturo o solo com a geogrelha, perceba a verticalização, ok? Então, eu aplico muito mais carga para menos deformação e também não vejo uma ruptura, ok? Eu tenho deformação. Então, se porventura uma contenção virar barragem, você tem tempo de ir lá e corrigir, ok? Então, basicamente é isso. E, obviamente, a gente vai estar trabalhando dentro desse trecho aqui, ó, né? Trabalhando com os reforços dentro desse trecho aqui, com os fatores de segurança, ok? Os fatores de redução também que existem, né? Contra danos ambientais, danos de instalação, danos químicos, enfim. Diversos são os fatores de segurança. E aqui são obras bem simples, né? Aqui, nessa imagem, a gente mostra o quanto essa contenção tem um custo competitivo, porque eu estou com uma obra num empreendimento popular, né, do programa Minha Casa Minha Vida, e que se encaixa bem em diversas geometrias. Da mesma forma, a gente tem contenções aqui, ó, essa contenção tem 15 metros aqui, nessa lateral aqui, ó, na divisa com esse outro galpão. São 2 muros de 6, um muro de 3 aqui na frente, e 15 metros na lateral. A geogrelha tem de quantas em quantas piadas? Olha, o máximo que eu gosto de adotar é 70 centímetros. Tem a norma, tem o que é preconizado na norma, né? Existem projetos aí que a geogrelha entra com um espaçamento maior, mas, para ter ideia, eu estou reduzindo o espaçamento. A gente está recebendo uma máquina nova agora, uma prensa nova,
Nosso bloco vai ter 25 centímetros. Então, aumentar com a jogreira a cada 50. Eu prefiro aumentar com a jogreira a cada 50. A geogrelha pode resistir assim, a 50 quilonewtons, é muita resistência. Hein? Sim, a jogreira de 50 kN, eu posso dizer que é uma jogreira de entrada. Tá? É? Tem aí de 35, É. que é uma mais fraquinha, mas no catálogo eu tenho 200 kN, no catálogo. Tá? Agora, eu tenho até 2.000 kN. Dá uma ideia do que compõe a geogrelha, quais materiais se usam na geogrelha? Claro. Hoje são diversas matérias-primas que compõem uma jogreira. Depende da aplicação. Vamos falar dessa aplicação aqui, que é... Você concorda que aqui a jogreira está sob uma carga constante? Perfeito? Então, eu tenho uma matéria-prima cujo módulo de deformação dela é específico para carga de longa duração. Quais são esses materiais? Eu tenho o poliéster, o poliálcool vinílico, que é o PVA, e tem a aramida. Qual que é o último? Aramida. O que é isso? A aramida é uma matéria-prima que eu acho que eles fazem até colete, né? Para prova de bala, né? Com aramida. Ela é resistente à deterioração, certo? Bem. Então, o que acontece? Esses 3 polímeros eles são indicados para a carga de longa duração, por quê? Porque no instante T0 que eu aplico a carga, ela deforma um pouco para mobilizar as tensões, ok? Mobilizou a tensão, no TF, ela já travou e não mobiliza mais, e não deforma mais. Aí eu tenho uma jogreira, por exemplo, de polipropileno, que é para pavimento, ok? E o módulo de deformação dela é diferente. No instante T0, ela trava, e no TF ela deforma. Então, ela é mais indicada para cargas de curta duração. Então, a gente utiliza ela em base de pavimento, ok? Então, são essas matérias-primas aí, as 4. Agora, existem para pavimento também de fibra de vidro, ok? Vamos lá. Isso aí. A gente tem outra face agora. Da mesma forma que eu tenho o bloco ali, eu tenho agora um gabarito metálico, tá? Esse gabarito metálico, ele é em forma de L. Deixa eu adiantar a foto aqui. Esse aqui, cadê ele? Aqui, passou. Esse gabarito metálico aqui, ó. Esse aí, ó. Esse aqui, ó. Ok? Então, a gente tem esse gabarito metálico. Ele Achei em que era aço chapa. galvanizado. Ele tem uma malha mais fechada. Eu achei que era uma chapa, não. Não, é tela retrosoldada. E mais galvanizada. Galvanizada, ok? Então, aí eu tenho 3 faces. A tela está aqui em L, dobrada. Eu venho com essa mão francesa aqui, esse contraventamento. Eu posso colocar a face verde, concreto projetado, e granular, com brita, ok? Mas mantenho a jogreira da mesma forma, eu só estou mudando a face, perfeito? Então, vamos lá, ó. As 3 faces, e aqui é uma face que recebeu uma hidrossemeadura, aqui é outra face que recebeu o concreto projetado, e aqui a face em brita. Volta 2, eu achei interessante a altura desse e esse outro. Aqui? A altura Não, mesmo. isso uns 8 metros, não é muro. Não é um muro tão alto. Esse aqui já é um muro de 11 metros. E a gente já está percebendo esse aí, o DHP. Vê se vocês conseguem enxergar as pontinhas. Na verdade, esse aqui não é um DHP. Não. Não, esse aqui é um barbacana. Ah. Cruzenote, né, pessoal? Ales Durães? Deve ser primo. Ah, é? Manda outro aí para ele. Obrigado. Aqui já é uma obrinha já de uns 11 metros. E já é um muro já com uns 15 anos já de existência, né? Aqui, ó, a obra acabada. Aqui já é uma contenção em galpão industrial, né, em São Paulo. É uma obra de mais ou menos 1 quilômetro de extensão. E eu tenho aqui uma estrada, um talude, outra contenção lá embaixo. E aí, o pessoal lá em São Paulo não tem medo de fazer obras de terraplanagem, não. A obra é 4, 5 milhões de metros cúbicos e eles querem o galpão. Aí que entra a gente performando. Então, aqui, ó, gabarito metálico,
contraventamento, óbvio que são mais um geotexto como elemento de filtro, a geogrelha. A geogrelha envelopa a parte de cima? Pois é, professor. Eu fiz uma obra há uns 15 anos atrás, e nessa obra eu mudei a forma de executar. Eu vou mostrar essa obra para vocês. De lá para cá, isso virou uma praxe. Eu prefiro colocar a parte menor embaixo. Ancora embaixo e reforça Ancora embaixo, e eu consigo travar mais a geogrelha em cima. Então, eu não preciso O aqui a normal é o convenção. contrário. Exato, exato. Aí eu falei, não, nós vamos fazer diferente nessa obra. E funcionou e deu certo mesmo. E aí um outro amigo já contribuiu de uma outra forma. Até para operar, gente, é melhor. Eu estico a geogrelha mais. Ela vai, ela mais. quando começar a compactar o solo, ela vai estar sendo melhor compactada, e aquela dobra que vinha por cima, que era difícil, não, ela vai estar já facilitada, né? Sim, sim. Uhum. Então, aqui, esse trecho aqui, ó, é um trecho que a gente alteou ele, que a gente aterrou aqui, ó, nesse trecho branco aqui, ó. Então, ele foi aterrado. Tá vendo aí? Ganhando altura. Melhorou um pouco? Melhorou bem. Melhorou bem. Tudo bonito aqui no computador. Então, aqui a gente vai ganhando altura. E aqui foram 11 metros. É uma obra de uns 13 anos. 13, 14 anos dentro da mina do Pico. Ok? É uma extração de britagem, é o Sim. britador primário, pelo jeito. 2 britadores. Uhum. Né? E aqui, professor, foi um caso específico onde o comprimento de ancoragem da geogrelha passou de 100% de H. E eu fiquei sabendo, pelo falecido doutor José Hernani, que foi quem a gente prestou consultoria para ele no dimensionamento dessas obras, né? Na época, ele foi contratado pela Miner Consult, e aí ele chamou a gente para a gente juntos executarem o projeto dessa obra, né? Fazerem o dimensionamento. E já estava previsto trabalhar ali e operar caminhão fora de estrada com 300 toneladas. E hoje isso já está acontecendo. Você costuma, depois, em 15 anos, ir lá e fazer um testemunho para ver como é que está o estado da geogrelha lá embaixo? Chegou a fazer alguma análise disso? Não, não. A gente fez nas camadas superiores, mas sem instrumentação. Ah, A gente tem instrumentação, diversas instrumentações que já foram, que a gente comentou, pesquisa de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, junto ao ITA, por exemplo, que onde a gente conseguiu desenvolver os maiores estudos em cima de solo reforçado com geossintético. o que eu adiantei aqui antes de começar, que o interesse também da PUC, nós temos uma liga acadêmica da geotecnia em fazer a pesquisa junto com as obras da Geofoco. Então, vou ver se depois a gente agenda uma visita na empresa, nas instalações, é bom conhecer a fábrica, mas também ir nas obras, para poder essa equipe de alunos que dedicam todas as semanas os estudos, para poder ver se nasce alguma pesquisa para sair um artigo técnico. E, quem sabe, vocês que estão aí quase na metade do curso, fazer um trabalho de conclusão de curso, acompanhando uma pesquisa como essa, por exemplo. Que é curioso que ele já monitora, com que instrumentos que ele monitora, talvez fazer um testemunho lá na parte de baixo das camadas, como é que está a integridade desses 4 materiais, né? Ver fisicamente, quimicamente, se não se deterioraram, né? Professor, quanto a essa questão de deterioração, a gente faz ensaios de aceleração em laboratório. Então, a gente tem geossintéticos aí que, para a decomposição dele, foram 600 anos, né, nesses ensaios de aceleração. E eu posso dimensionar obras aqui para 120 anos. Okay? O usual é 60 anos que a gente dimensiona. Tá? E tudo depende do meio, né, que em que ele está inserido, né, em função dos fatores de redução. Né, danos de instalação, como eu já comentei, né, ataques químicos, enfim. Fluência. Né? Fluência
é a propriedade que o geossintético tem e dele esticar sobre a ação de uma carga constante. Então, existe um fator de redução também em função da fluência, ok? Essa obra aqui é uma obra bem interessante. Esse talude aqui tem 100 metros ao desnível do topo no pé. E precisavam fazer uma obra a toca de caixa, isso tem mais ou menos uns 15 anos. E o minério estava a todo vapor e uma empresa nos chamou para fazer uma contenção. Eu não tinha informação do solo. A gente pediu para fazer uma sondagem, o SPT deu 2, a água deu com 50 centímetros. E eles estavam prevendo gastar aqui milhões aqui. Eles não sabiam o que eles iam fazer. Eles sabiam que eles tinham que fazer uma contenção. Então, tem que responder. Quem foi principalmente comigo lá na visita técnica, né, de uma sonda? Qual um SPT assim, mínimo aceitável, valor de NSPT? A gente faz uma linha de corte. Qual o número? Não? 7 a 8. 7 a 8, o ideal 10. Então, o que ele está falando, 2, 4, pior que solo mole. Então, assim, me surpreende que você conseguiu. Visualmente, acho que você vai falar, estou achando aí, é uma modificação do hip rap, isso aí. Não, eu vou te explicar. Curioso, estou curioso. Então, veja só, a técnica do solo reforçado ela permanece, ok? Nessa época aqui, o pessoal tinha muita urgência para fazer a obra de solo reforçado. A gente já tinha o dimensionamento da contenção, né? Então, a gente tinha rodado o quê? As análises de estabilidade interna, a gente tinha rodado a global, mas com uma tensão admissível que a gente tinha especificado. Ó, a tensão admissível mínima para esse trecho é tal, para esse outro é tal. E a gente não tinha sondagem. Quando a gente descobriu que o SPT era 2, água com 50 centímetros, é realmente um solo mole. Eu já fiz obra com SPT 0. Okay? Então, o que a gente fez aqui? A gente fez um corte de 1,5 metro de profundidade em toda a extensão da contenção. Então, deixa eu mostrar uma foto com a extensão da contenção aqui, ó. 320 metros de comprimento. A gente fez um corte de 1,5 metro de profundidade, a gente colocou uma geogrelha de 500 kN, um geotexto, 1 metro de rachão, fechamos com o geotexto e a base da contenção ficou 0,5 metro embutida. Okay? Então, em função do tratamento para o solo mole, a gente colocou o rachão como elemento de Drenante. Como elemento de suporte, como elemento drenante. Ok? E aí a gente subiu a contenção. Vocês podem ver nessa foto aqui que tem água aqui. A gente está com sol e tem água aqui. Então, basicamente, aqui, ó, professor, no pé. Ok? Então, é o seguinte, eles queriam utilizar aquele gabarito metálico, o Strathslope. A gente não tinha tempo hábil para fazer isso. E como era uma área de preservação permanente, veja só, eles poderiam fazer o prolongamento aqui do platô, a saída do aterro ia dar dentro de um riacho. Então, a contenção foi importante para ficar a X metros desse riacho, fora da APP, a preservação permanente. E como a gente não tinha tempo de colocar o gabarito metálico, e a gente identificou esse solo mole, eu fiz a proposta da gente fazer com sacos de café, sacos de juta, ok? Então, a gente enchia o saco com solo, posicionava e compactava o solo e ia subindo a face. Aí aqui tem cordas aqui, ó, nas pontas, então vocês podem ver que o trecho menor engastou, o trecho mais longo ficou pendurado, puxa com uma cordinha ali e vai subindo, e aqui a obra pronta. Ó. Aqui ela tem 16, quase 17 metros, e aqui ela tem 8 metros. É o trecho com que ela é mais baixa. E 80 e tal metros de talude acima da contenção. Okay? Então, foi uma solução que a gente deu de última hora. Similar, né? O hip rap ali, que assim. E, na verdade, o que acontece, professor? O hip rap, ele é feito com um saco de ráfia, né? que são laminetes de polipropileno, preenchidos com solo cimento. 10% só.
obturar um talude. Tá? Eu tiro uma erosão superficial, eu vou obturar esse talude. Aí eu faço um hip-hop. Ok? Aqui eu chamo de solo reforçado com geogrega e faço em sacraria. Não pôs cimento nenhum ali. Eu posso pôr cimento se eu quiser ter um outro acabamento ali, por exemplo. Não, mas no solo, não misturou nada. Não, eu só coloquei o solo puro mesmo, depois foi feito uma hidrossemeadura ali e o muro ficou verde. Ok? Basicamente isso. Isso é uma obra de 15 anos. Tá? 15 anos atrás foi feita essa obra. E aqui, pessoal, eu tenho uma outra contenção em que eu mudo a face. O solo reforçado continua a mesma técnica, está ali. E eu mudei a face para o lock and load. Então, é uma placa pré-moldada, com aspecto rústico, tem 40 de altura, 80 de comprimento, tem esse contraforte aqui. Okay? Um aspecto estético, né? Sim, sim. Só que tem um detalhe. Tá vendo esse dente aqui? A placa que está aqui abaixo, ela está encaixada nesse dente, ela não está apoiada uma placa na outra. Ok? Eu estou apoiado no aterro. Na verdade, ele é brita. A gente usa uma brita ali naquela face. Ok? Então, eu preencho aqui ó, com brita, coloco um geotexto e vou aterrando e vou subindo a face. Volta para eles verem a geogrelha, que muitos aqui não conhecem a geogrelha. Volta um pouquinho. Na anterior. Eu prefiro adiantar, Ah, porque lá na frente eu mostro a geogrelha com mais detalhes. tá bom. Ok? Tem um Então, filminho aqui também? e passa o vídeo para a gente, por favor. Então, vocês vão observar que essa contenção é uma contenção que tem mais de 1 quilômetro e está com 20 metros de altura. E é em sistema de aterro. Então, pelo fato de uma placa não apoiar sobre a outra, eu tenho menos preocupação na verticalização. Tá? Com o bloco, eu já fiz até 15 metros. Mas sempre aparece um ou outro bloquinho trincado. Certo? Tem um espaçador para evitar o atrito e quebra dessa face? Espaçador? Entre uma placa e outra ali. Nesse aqui, não, professor. Não. Tá? Esse contraforte, ele é engatado aqui, encaixado aqui, porque na placa eu tenho uma armação galvanizada e fica um arco exposto. Aí eu vou com o contraforte e travo nesse arco, ok? Então, é bem versátil também. Faço tubulações de drenagem. Aqui eu faço um detalhe ilustrativo com a geogrega. Né? Mostra para eles lá, o dreno lá na parte de trás, que eu achei interessante. Afastado do muro, é importante, sim, gente. aqui, ó. A gente chama de dreno chaminé. E, obviamente, eu tenho dreno de base também. Ok? Oi, boa Aí dá para noite. ver a geogrelha. Sim, Tem algum não, aqui é só um desenho ilustrativo. É. Tá? Então, basicamente é isso. Outra solução que a gente trabalha também é o concreto projetado. Ok? E diga-se de passagem que a gente tem um equipamento aqui que poucas empresas têm. Sabe? A gente consegue performar aí 11 caminhões por dia, 12 caminhões por dia. Um equipamento aí que tem capacidade de 100 metros cúbicos hora. Lança até 150, 200 metros de altura. Bom, vou entrar aqui então nos geossintéticos. O mais comum deles é o geotexto, o mais antigo, está no mercado há muitos anos. Né? Drenagem, filtração, né? Separação. Aí ele separa o quê? Materiais de granulometria diferentes. Quero separar uma brita de uma areia, de um silt, de uma argila. Ele tem propriedade de filtração, de drenagem planar, né? Vocês podem entrar no nosso Instagram, ver um videozinho que a gente fez lá sobre a transmissibilidade, onde a água percola pelo corpo do próprio geotexto, né? Outro geossintético muito comum é o tubodreno perfurado, corrugado, flexível,
especializado em drenagem, tem diversos diâmetros dele disponível, fabricado em polietileno de alta densidade, que hoje é conhecido como polímero do futuro. Ok? Está presente em diversos segmentos aí da indústria. O geotubo, volta aqui lá. É importante o geotubo porque passou por um elemento filtrante. Pode ser uma brita, areia, pode ter sido envelopado, mas a água quer encontrar um caminho fácil para ela passar. Esse tubo ali, ó, aquele é todo perfurado. Vocês estão vendo aqui na parte interior, são rasgos. E aí a água vai penetrar por ali e ele permite, com essa flexibilidade, fazer instalações até com curvas, né? É muito interessante. E esse o mundo dá voltas. Em 2011 eu comprei, nem conhecia, né? Eu fui lá na Geofoc, fiz a compra para instalar na obra da minha casa, né? No entorno, para poder fazer uma drenagem. Está direitinho até hoje. Está pensando? Isso aí. Então, eu quero pegar um gancho do que o professor falou, porque às vezes a gente vai passando muito rápido pela palestra e não entra em detalhes, né? Então é bastante importante essas colocações e também vocês pontuarem. Tá? Mas quando eu comecei, né, a trabalhar com os geossintéticos, eu escutava muita coisa. Não, mas eu vou usar isso tudo para quê? Posso usar bambu, né? Então o pessoal utilizava bambu, mas eu vou usar essa manta para quê? Então, enfim, eu falo que o sistema drenante ele está apoiado em um tripé, com os três pilares de um sistema de drenagem, que é o quê? Filtração, a drenagem e a condução. O geotexto faz a filtração, porque ele tem a capacidade de filtração da areia, ok? A brita, ela gera um vazio para a água percolar e acumular ali dentro dos vazios dela. E o tubo dreno, ele gera um vazio no meio desse sistema drenante para conduzir a água. Então, se eu for falar de um sistema de drenagem, eu vou desenhar, grosso modo, aqui, ó, da seguinte forma. Estou com o solo aqui, abri uma canaleta, ok? Beleza? Aí, no que eu abri essa canaleta aqui, eu venho com a manta geotexto, eu já vou fazer o desenho final. A manta geotexto está aqui, um trespasse mínimo aí de 15, máximo de 30. Aí eu vou ter brita aqui, 5, 10 centímetros de brita, vem com o tubo dreno, complemento tudo com brita. Aí, aqui em cima tem o topsoil, e eu faço cobertura aqui. Ó. Esse topsoil depende da aplicação que eu vou destinar esse dreno. Eu quero drenar águas de um solo saturado, né? Tem um nascente. Vou pôr um topsoil mais impermeável, vou pôr mais argila aqui em cima. Aí eu vou fazer uma drenagem de um campo de futebol. Eu já vou fazer um dreno mais largo, mais raso e vou pôr só areia. Que proporção? A gente vai fazer o teste. Vamos começar a misturar solo com areia, vamos jogar água em cima e vamos ver como é que vai ficar a permeabilidade. Ok? Basicamente é isso. Aí, escutaram outras coisas também. Mas espera aí, esse tubo ele é todo furado, ele é todo ranhurado. No caso desse aqui é uma ranhura. Né? Ele não tinha que ter a furação só em cima, não, porque tem que conduzir a água ali embaixo, né? Teria que ser meia cana. Aí, mas não precisa ser assim. Veja, ele tem que ser realmente todo perfurado. Vamos colocar que a água veio de baixo para cima, ok? Aí ela começou a subir aqui dentro, foi subindo aqui dentro. Quando ela chegou no tubo, ela já começou a falar. E se a água vier dos lados e vier de baixo, vier de cima? Eu tenho todo o vazio da brita para a água acumular enquanto o tubo dá vazão. Então, basicamente, o sistema de drenagem se apoia aqui, nesse tripé. Né? Filtração, a drenagem e a condução. Aí, se eu faço um dreno sem tubo, eu fiz um dreno cego. Funciona? Funciona. Né? Agora, vamos falar de eficiência e de eficácia. Não é isso? Então, basicamente, é isso aí que a gente tem que estar pensando no sistema de drenagem.
Tá? Tem a camisa drenante, que é feita de geotexto, ok? Que é utilizada onde? Tem aqueles colchões drenantes do BR que são especificados com areia, dreno tipo tal das contas, lá, número DR, número tal. Aí tem areia. Eu não consigo colocar o tubo direto na areia, porque a areia vai entrar para dentro do tubo. Então, eu já utilizo a camisa, por quê? Porque a areia já é filtrante, ok? Aí eu tenho o gel composto drenante, que é um geotexto, um núcleo drenante, que gera um gradiente hidráulico, é feito em PAD, e posso ter ele em 3 modalidades. Um geotexto, um núcleo, um geotexto, um núcleo e outro geotexto, um geotexto, um núcleo e um filme plástico, ok? Onde eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, dar um reforço na impermeabilização desse arrimo, como nesse caso aqui. Não precisou, porque já tinham feito impermeabilização com manta asfáltica, fizeram essa camada de proteção mecânica. Então, aqui foi um 1GT. O geotexto fica para o lado do solo, ok? Basicamente é isso. Ó. Laje, pilotis, jardineiras. Tem também o geotexto tecido. Essa manta geotexto que eu apresentei é um não tecido. O que é um não tecido? Diversos filamentos são dispostos de forma aleatória numa esteira e são agulhados, né, passam por processos físicos para dar resistência à tração. Mas os filamentos são desordenados. E eu tenho o geotexto tecido, que é similar a um saquinho de ráfia. Né? Ele geralmente é feito de polipropileno, existe também de poliéster, mas ele é mais utilizado para separação. Tá? Aí é mercado. Eu tenho um produto aqui que eu acho que serve, que pode entrar. Aí pronto, você já desenvolveram o geotexto tecido com esse produto que essa empresa fabricava. Então, já deu um destino geotécnico para um produto que apareceu no mercado. E ele foi amplamente utilizado aí no mercado e ainda é. Eu sou também um profissional externo. Nós fizemos uma apresentação junto de uma maquete da barragem de Irapé. E o segredo, assim, no sistema de drenagem para uma barragem é seguir o critério de Terzak, que, assim, sem falar em números, mas que o material drenante tenha espaço aberto suficiente para passar água, mas fechado o suficiente para reter o material fino, né, que seria o núcleo para evitar a sua colmatação. E aí eu questionei, então faz toda uma transição. Você vai sair de um material fino, vai passar intermediário, uma areia média, areia grossa, pedrisco, brita, até chegar na pedra de mão. Então, assim, faz o filtro sanduíche. Eu questionei, assim, o rapaz que participou da obra de Irapé, quem sabe pudesse ser um gel, você falou, um gel têxtil. Aí ele falou assim, não, os cabeças de pratos mais velhos não aceitam um geotexto para separação e sistema. O que você me disse, já viu a aplicação disso? Foi uma boa colocação. O que acontece? Em se tratando de barragem, a gente está aqui no berço da mineração, né, em Minas. E a maioria aqui é minério de ferro, ok? O que eu pude perceber? Que ocorre uma comatação química do geotexto de poliéster em contato com minério de ferro. Okay? Se eu for trabalhar com outro tipo de mineral, essa transição granulométrica ela é vencida com o geotexto, não tenho dúvida disso. Okay? Eu posso dispensar toda essa transição granulométrica. Eu pude perceber isso uma vez, na época era ainda MBR. A gente fez um dreno e deixamos esse dreno aí de forma experimental. E eu cheguei e vi o geotexto nesse sistema de drenagem, ele estava todo saturado e todo marrom. Parecia aquela atividade da argila, vocês já viram isso? Vocês já passaram por essa parte aí das partículas lamelares, você tem atividade química, né? Então, esse é isso aí, atividade. A argila nasce na atividade. Eu passei o dedo no geotexto, essa película de minério de ferro soltou e a água desceu.
Então, realmente ocorre. Cria tipo uma gelatina. Ela cria isso aí, um gelzinho ali, sabe, algo similar a isso. Só que com o geotexto de polipropileno, esse fator não ocorre. Porque a abertura é uma... O professor está atrelado à matéria-prima, sabe? Tá realmente atrelado à matéria-prima. Tanto que, se eu for fazer um dreno de chorume no aterro sanitário, eu não posso utilizar o geotexto de poliéster. Eu utilizo de polipropileno, porque o de poliéster ocorre a formatação química, o de polipropileno não. Ok? Então, assim, a gente já conseguiu vencer muita coisa do ponto de vista técnico, a gente já avançou muito do ponto de vista técnico, né? Porque existem, assim, umas pessoas que a gente respeita muito, que eu carinhosamente chamo de dinossauros. Tem os dinossauros aí da, da geotecnia, né? Que a gente enxerga como figuras grandes, que impõem respeito, né? Tem conhecimento, e muitos têm a mente bem aberta para novas tecnologias e outros são muito conservadores. E isso é normal no mercado, não é? Por isso que a gente faz os experimentos. A gente vai fazendo o quê? A gente fomenta pesquisa de mestrado, de doutorado, a gente faz laboratório em campo, né? Exatamente para quê? Para quebrar paradigmas. O que eu fiz a minha vida profissional inteira foi quebrar paradigma, ok? Porque há 25 anos atrás, você chegar com geossintéticos e falar que você vai inserir um plástico no meio de um solo e vai resolver um problema de resistência, vai... Enfim, gente, passei por muita coisa, né? Então é isso. É o tempo. Com o tempo, por isso que quando eu comecei era 3%. Hoje a gente já avançou muito, né? Muito. Não sei dizer o número, mas já avançamos muito, muito. Aqui é o seguinte, o geodreno vertical. Então eu tenho solo mole. Eu preciso colocar uma obra ali em cima. Eu tenho um núcleo drenante, tá? Essa peça aqui tem mais ou menos 10 centímetros de largura, meio centímetro de espessura, e eu tenho um não tecido bem fininho em volta como um elemento filtrante, ok? E eu vou cravar isso aqui no solo, uma profundidade do solo mole, tem esses equipamentos aqui, né, que eu consigo cravar de forma estática. Tem uma malha quadrada ou triangular, que ela é dimensionada, e aí eu faço o cálculo do adensamento do solo. Esse material atinge a profundidade do solo mole. Eu vou colocando um aterro temporário ou definitivo, depende da minha obra. Mas eu vou fazer um carregamento mais lento. Eu coloco 1 metro, espero um tempo, coloco mais 1 metro, espero mais um tempo. Então ele vem aqui em rolos de 200 metros, tem esse equipamento de cravação que fica na ponta de uma escavadeira, e eu atingo a profundidade do solo mole. Tem uma abazinha aqui que, quando eu saco a haste, ela abre e trago o geodreno lá embaixo. Aqui eu coloco uma camada de areia e vou aterrando em cima. Em alguns casos, eu posso colocar uma geogrelha como elemento de reforço de solo aqui também, nessa interface de contato. Depende do projeto, ok? Então, a função dele, através do processo de capilaridade, eu vou removendo a água do meio do solo. Se eu tiro a água do solo, eu estou fazendo o quê com o solo? Estou reduzindo a poropressão e aumentando o contato grão a grão. Então, eu reduzo o espaço intersticial, com isso eu vou melhorando as condições do solo. Ok? Achei super interessante, eu não esperava. Já estou superando a minha expectativa de apresentação aqui, tá, Daiane? Nós temos aqui a ex-aluna Isabela Machado, que da pesquisa de trabalho de conclusão de curso, nós fizemos uma simulação que teria sido feito na barragem B1 para poder evitar sua ruptura. E a gente encontrou uma ideia assim, seria necessário, primeiro, rebaixar a superfície freática, para melhorar esse contato grão a grão, diminuindo a poropressão. Então, a gente fez o dimensionamento, toda uma logística para colocar uma campanha de ponteiras filtrantes, tipo essa. Então, volta a imagem para eles verem. Aqui, então, gente, a água vai subir por capilaridade nessas voltinhas. E você tendo um espaçamento menor, a água ela pode subir 10,33 metros de comprimento. Então, no fundo, hoje,
Eu presenciei isso lá em Fundão, preparando, depois que tirou todo o rejeito, aconteceu o acidente, então foi feito agora contrapilhamento. Para preparar essa base, é toda uma campanha, como ele está mostrando na figura da esquerda, para poder puxar a água, precipitar para cima, reduzir com isso a pressão e melhorar a capacidade de carga desse material que iria receber o contrapilhamento. Então, nessas obras de descaracterização de barragens de rejeito, tem sido muito aplicado esse geodreno vertical. Muito interessante. E é o seguinte, quanto mais carregamento eu faço, mais peso estou adicionando e mais a água sai. Okay? Eu tenho relato aí de obras aí que recalcaram 4 metros. Já esperado, já esperado, dimensionado. Ok? E num prazo X também. Consegue penetrar em tanta profundidade? Tem uma coisa metálica que vai junto? Tem essa haste de cravamento, essa ponteira aqui, ó, ela é a haste de cravamento. E nós estamos falando de um equipamento que trabalha de forma estática, não tem aquele... Né? Então, a gente está falando aí de equipamento hidráulico, né? Então, com uma carga hidráulica, essa haste entra no solo mole. A gente está falando de solo mole. Então, basicamente é isso. E existem alguns casos que a gente tem que fazer pré-furo. Existem alguns casos que a gente pode encontrar um solo mais duro um pouco, teria que estar deslocando o equipamento, enfim. Mas basicamente é isso aí. Eu cortei a pontinha dele aqui em cima, aqui, lancei uma geogrelha, se necessário, areia, e vou aterrando em cima. Aqui é a geogrelha. Okay? Essa é a geogrelha, malha aberta, né? Ela tem uma coesão aparente nela. 75%, 80%, a gente já até esqueci. Vamos colocar aí que 80% do solo que está abaixo comunica com o solo que está acima. Então, tem uma grande interação da geogrelha com o meio em que ela é inserida. Ok? Jamais vamos conseguir desfazer um aterro e salvar uma geogrelha. Não. A gente perde a geogrelha. Ok? Já tentei fazer isso diversas vezes e eu não consegui. Então, aqui, pessoal, por exemplo, eu estou vendo visualmente aqui a parte que deve ter melhor resistência à tração. Então, essa interação solo-geogrelha é que o solo vai transferir os esforços para a geogrelha e a geogrelha vai estar trabalhando a atração, contribuindo com o ângulo de atrito que vai melhorar a resistência ao cisalhamento desse solo. E aí eu vou fazer essa união da massa do solo instável com aquela que é a estável, para interceptar a potencial superfície de ruptura. Sim, da mesma forma que ele fez aquele desenho ali, a geogrelha também passa a provável cunha de ruptura. E teve um ponto que o senhor comentou que eu ia fazer um complemento. Tá, perfeito. Foi muito bem colocado. Eu tenho geogrelhas que a gente chama de unidirecional, ou seja, ela apresenta uma maior resistência em uma direção. Okay? E na outra direção é só para armar, é só para construir a estrutura. Eu tenho ali uma resistência menor. Para você ter uma ideia, eu tenho geogrelha aí que ela tem 100 kN numa direção e tem 30 na outra. Okay? Como também tem as geogrelhas bidirecionais ou biaxiais, que tem a mesma resistência nas duas direções. Okay? Aí são para obras de solo mole. Tá? E são amplamente utilizadas aí em obras de solo mole. Tá? Então, as geogrelhas são empregadas aí nos sistemas de contenção, né? E aterro sobre solo mole e por aí vai. Um outro geossintético que a gente tem é a véu-membrana, fabricada em polietileno de alta densidade. D'Artagnan, é uma lona preta? É uma lona preta. Okay? Só que com propriedades físicas e químicas específicas, com espessura específica, com adição de carbon black, e isso dá para ela uma sobrevida em relação às intempéries. Ok? Então, ela tem um controle de fluxo aí de 10 a menos 15,
E eu utilizo para aterro sanitário, canais, estações de tratamento, enfim, diversas são as aplicações da geomembrana no que tange a impermeabilização do solo. Ok? Também em ensaios de aceleração, a gente pôde perceber aí, eu acho que 500, 550 anos para ela se decompor. Tá? E eu te falo uma coisa, assim que eu percebi essas perguntas, quando eu comecei a trabalhar com esses produtos, eu peguei uma geomembrana e joguei ela em cima de um telhado e deixei. 10 anos depois, eu peguei a geomembrana e fui comparar ela com uma amostra recém-fabricada. Depois que eu limpei a geomembrana, eu não vi diferença. Eu não vi diferença. Ok? Então, assim, é um produto que, pela adição do Carbon Black, que é o negro de fumo, eu tenho uma resistência dele para ele ficar exposto no tempo. Existem diversos reservatórios aí. Esse aqui, por exemplo, esse aqui está exposto, ele está assim até hoje. E essa obra foi uma obra em São João del Rei, uma PCH, uma história bonita, porque esse canal é centenário. Ele foi feito com pedra e barro, pedra amassada, assim, sabe? Pedra, barro, cimento. É um canal lindo. Só que em algumas curvas ele começou a romper. Então pensaram, a gente vai revestir ele com concreto, nós vamos armar, nós vamos fazer isso. Eu falei, não, gente, aqui, ó, geomembrana. Recupera o que caiu e vamos colocar uma geomembrana nele. Então, a geomembrana, com controle de fluxo de 10 a menos 15, permeabilizou. O canal parou de receber água. Tem usa para fundo de aterro sanitário. Sim, aterro sanitário, estações de tratamento, lagos ornamentais, piscicultura, enfim, né? ETAs, ETs, enfim. E aqui um caso interessante, que com essa geomembrana aqui, a PCH começou a produzir mais, porque a velocidade de escoamento, o Manning, né? O Manning melhorou aqui. Então, a água tinha maior velocidade, maior vazão, e a PCH começou a produzir mais por causa disso. Ok? Então, assim, eu tenho obras aí de 23 anos aí que estão com geomembrana exposta assim no tempo. Ok? Geocélula. Geocélula foi. Olha, eu demorei 3 anos para conseguir colocar a primeira obra de geocélula dentro da mineração aqui em Minas Gerais. Tá? Então, é um produto fantástico, um produto tridimensional, onde a gente fala do confinamento de materiais. Então, aqui nesse caso, eu estou revestindo um canal, aqui em talude. Tá? Então, aqui tem o geotexto, como elemento separador, a geocélula e concretando. São tiras paralelas com faldas intercaladas. Quando eu faço a expansão desses painéis, eles se assemelham a uma colmeia. Então, fico com diversas colmeias, com diversas alturas, e vou confinando o material. Aqui eu confinei solo e plantei, aqui eu estou confinando concreto, aqui eu estou confinando brita e concreto, aqui eu estou num canal impermeabilizado com geomembrana, tanto que eu tenho diversos tendões passando por ela, eu não posso fixar um grampo de aço no talude, senão perfura a geomembrana. Aqui a gente concretou tudo aqui. Aqui para a base de pavimento. Eu acho interessante, porque quando eu aplico uma carga no centro dessa célula, a componente horizontal é neutralizada pelas células que estão em volta. Então, numa rodovia, por exemplo, numa base de pavimento, eu não tenho aquela trilha de rodagem, aquele afundamento, tá? Porque ela consegue concentrar a carga aplicada dentro dela e neutraliza ali, ok? Isso eu diminuo. Sim, você amplia a área de dissipação da carga, ok? E concentra ela dentro de cada célula. E ele vai influenciar tanto no base, subbase, isso. Na verdade, eu vou ter redução de material, ok? E vou ter aumento da vida útil do pavimento. Sim, sim. Agora, vale a pena ressaltar que uma obra dessa aqui, por exemplo, onde eu concretei, ela já induz a um trincamento. Eu tenho ali
um trincamento controlado ali, porque eu estou confinando e eu tenho as células. Então, a geometria da célula, sim. Então, se eu vou trabalhar com uma base de pavimento, por exemplo, eu vou ali trabalho no material granular e em cima um outro material que não faça fotografar, mas eu economizo material de base, ok? É isso, basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu agradeço pelo tempo, acho que a gente demorou bem, né? Aqui, pessoal, tem uns 15 aqui na distância, para eles te verem, eles não viram. Você me presta o microfone. 40 minutos. Gente, boa noite. O Dadanha está finalizando aberto aí a perguntas. Eu vou abrir a câmera aqui para que vocês possam conhecê-lo. Aqui sou eu, né, José? Chega aqui na cadeira. Dadanha. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Estou à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ok? Para todos. Aqui, ó, Tudo ele bom. disponibilizou o Boa tempo noite. dele, uma noite, poderia estar descansando, está aqui fazendo todo esse ensinamento para nós. Aí a gente fica aberto aí, alguns questionamentos para vocês perguntarem, pode ser via escrita aí no chat. D'Artagnan, boa noite, tudo bom? É Maurício? uma Opa, tem um áudio aqui, professor. Acho que agora eu vou tirar. O D'Artagnan, tá ouvindo? Estou te escutando, sim, Maurício. D'Artagnan, duas perguntas aí. Com relação à sua manta de PAD, as emendas para você fazer ali, no caso, do canal, como foi realizado? E esse custo, vamos supor, dessa geogrelha aí, essa última que você fez a apresentação, no caso do pavimento, onde você tem redução aí de material de base, você já fez uma relação custo? O quanto eu economizo de base para o quanto eu gasto de geogrelha? De geocélula. Geocélula, desculpa. Sim, então vamos lá. A solda da geomembrana, nesse canal, a gente fez pelo processo de termofusão. Não existe uma cola para o PEAD, ok? Então, existe uma máquina que a gente faz duas linhas de solda, fica um canal central entre elas. Nesse canal, conforme norma, a gente injeta um ar comprimido, esse ar tem que ficar ali por X tempo, sem perda, para eu atestar que a solda foi bem feita. Depois da solda por termofusão, a gente, conforme norma, faz o teste de estanqueidade, que é um spark test, um teste de uma centelha. Fica aterrado, fica um cabo aterrado no solo, e onde tem uma perfuração, ele apita e lança uma centelha, ok? Então, são feitos esses ensaios aí também, como tensiômetro na solda, enfim, outros ensaios de campo. Quanto à base com a geocélula, a gente pode chegar numa economia aí de 60%, 70% de material, tá? Economizando aí dentro desse percentual. Eu não vou ter dados aqui agora para te passar, mas o custo-benefício é fantástico. Vale muito a pena, sim. Tanto na agilidade da obra, ok, quanto na economia dos materiais empregados na base. Beleza, obrigado. Boa noite. Também queria fazer uma pergunta sobre o PAD. Você falou, né, tem acho que umas 5 classes, né, de espessura, né, 8 milímetros, 1,5. Queria saber se todos têm a mesma permeabilidade e quando que é aplicado cada uma dessas espessuras. Ok. Pessoal, eu estou com uma pergunta aqui da Lara. Peço até desculpa, Maurício, eu poderia ter repassado sua pergunta para todos os presentes aqui.
Eu vou comentar sobre elas daqui a pouco. A Mara está perguntando sobre a geomembrana PAD. Dentro de 0,5 a 2, 3 milímetros de espessura, e qual que é a diferença delas em função de aplicação e se a permeabilidade delas é diferente em função da espessura. Não, a permeabilidade dela não é diferente em função da espessura, ok? As espessuras, elas existem para determinadas aplicações. Se eu quero fazer um lago ornamental, eu não tenho tanta responsabilidade técnica nisso, né? Então, é possível utilizar uma geomembrana mais fina para esse tipo de aplicação. Da mesma forma que eu venha fazer uma lagoa de pesca e pague, criação de piscicultura, enfim. Agora, para obras de responsabilidade técnicas consideráveis aí como um aterro sanitário, por exemplo, a espessura mínima preconizada é 2 milímetros. Né? Uma estação de tratamento de esgoto, né? Poderia ser 2 milímetros, mas existem casos aí que aceitam 1 milímetro e meio. Né? Basicamente é isso aí. Obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, boa noite. Quais os erros comuns que acontecem com... Porque eu já presenciei quando colocaram a geogrelha no sentido contrário, sabe, da ruptura. Então, tem alguns erros, assim, que acontecem, não é nem por falha do material, mas sim por execução, ou por alguma questão de dimensionamento, porque tem a questão das deformações, né, de cada geogrelha. E não sei o que pode minimizar, ou porque nas normas, a gente tem agora, né, as referências de norma de contenções de solo reforçado, que pede para fazer algumas verificações. Então, assim, a princípio eu teria que seguir as normas. Mas tem algum outro problemas que acontecem em obra, ou por conta de dimensionamento, ou algum erro mais específico? Pessoal, a Karina, ela está perguntando assim, né, quais são as falhas, né, os erros que ocorrem nas obras em função da forma errônea de empregar um produto, um gel sintético, né, ou em função de dimensionamento. Tá? Então, Karina, você bem colocou aí, né, a questão da aplicação da geogrelha. Como eu comentei, a geogrelha, ela tem a geogrelha que é uniaxial, né, unidirecional, e algumas pessoas aplicam ela na obra no sentido errado. O que a gente faz para evitar isso? Basicamente, pessoal, é um treinamento mesmo com a equipe de campo antes de iniciar a obra. A geogrelha, ela sempre vai ter maior resistência, quando ela é unidirecional, ela sempre vai ter a maior resistência no sentido longitudinal, do rolo. Eu vou desenrolando ali a geogrelha do rolo, aquele ali é o sentido de maior resistência. E nas laterais da geogrelha, ela tem os filamentos mais largos, exatamente para indicar, ó, esse aqui é o sentido longitudinal, ok? Então, a gente tem que apresentar isso aí para a equipe de campo, explicar, deixar claro, né? E realmente, o que vai acontecer aí? Se uma geogrelha num muro de contenção for empregada na resistência errada, eu vou conviver com uma deformação eterna, ok? Esse sistema vai deformar. Basicamente é isso. Outras falhas com outros geossintéticos, eu acho assim que são poucas, sabe? São poucas mesmo. Um geotexto, um sistema de drenagem, eu acho bem difícil ele ser empregado de forma errada, né? Um geodreno, por exemplo, o erro que eu posso ter seria a cravação na profundidade errada. E aí a obra vai recalcar mais do que estava previsto recalcar. Okay? Basicamente é isso. A malha de abertura do geodreno também, né, ela tem que ser bem definida para essa cravação. Mas, fora essa questão da geogrelha,
Na geomembrana, por exemplo, tá? Na geomembrana PEAD, eu não posso conceber uma solda longitudinal num talude. Eu tenho que ter uma solda sempre transversal, né? Ao comprimento do talude, para eu não ter ali um ponto de tensão. Basicamente é isso. Essa solda é termofusão. A solda é para termofusão, professor. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Karina, consegui te responder? Conseguiu sim. Uma outra coisa importante na questão da deformação são os embutimentos, né? Para garantir, principalmente quando eu tenho as ligações quando eu tenho paramento, ou até mesmo nos meus taludes, né, finais, né? Ter aqui aquela verificação de embutimento, ou como fala, extensão, né? Que eu tenho que É um deixar ela bem complemento de com ancoragem, presa, foi né? muito bem Isso, lembrado. ancoragem. O complemento de ancoragem, ele tem que se manter sempre ali, constante. Tanto que, assim, a gente costuma padronizar nas nossas obras o mesmo comprimento de ancoragem de cima e embaixo, a não ser que o sistema não passe do ponto de vista na análise de estabilidade global, ok? Se ele não passa na global, aí, naturalmente, as camadas superiores podem ter comprimentos maiores que as inferiores. Mas a gente busca preconizar sempre um mesmo espaçamento, um mesmo comprimento de ancoragem, e só libera para a obra as geogrelhas, primeiro as mais resistentes, terminou de utilizar aquela, retira da obra, volta com a próxima resistência de geogrelha, para evitar ficarem todas as resistências disponíveis e elas serem empregadas com a resistência errada, né? Esse é outro artifício também que a gente utiliza. Danainha, tem uma dúvida aqui. Por exemplo, você deve dividir responsabilidade técnica. Quando você fornece materiais, você vai e tem uma supervisão em cima da obra que está sendo realizada? A empresa Geofoco faz isso? Veja, professor, a Geofoco, ela se subdivide em outras empresas, tá? Então, a gente tem a Geofoco que fornece materiais e não se responsabiliza tecnicamente, a gente dá total apoio técnico, ok? A gente ensina o pessoal a utilizar de forma correta, a gente disponibiliza, vende um produto e dá total apoio técnico na instalação dele, mas não sou responsável pela correta instalação ao longo de todo o desenvolvimento da obra. A gente está ali sempre à disposição para fazer a obra acontecer de forma correta, que é o nosso interesse, ok? E a gente tem a Geofoco, que faz a execução de obras, onde a gente entrega o pacote turnkey. A gente se responsabiliza, sim, pelo fornecimento do produto correto e da instalação dele, ok? Para a obra como um todo. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tive uma pergunta aqui do Júnior, né, em que a geomembrana é aplicada em ETA e ET, e se seria uma lagoa de estabilização. Bom, eu tenho diversas aplicações dentro de ETs e ETAs. Então, a gente tem, dentro desse sistema de tratamento, a gente tem tratamentos aeróbios, anaeróbios, com lagoas mais profundas. Então, são todas elas. Tá? Então, passam por diversas lagoas. Algumas estações de tratamento, eu tenho a primária, a secundária, e ela vai passando de uma para outra. Okay? E ali o lodo vai sendo sedimentado. Então, entra não só nessa que você comentou, como nessas outras também. Ok? E, diga-se de passagem, assim, é uma metodologia que ganhou muito campo. Porque impermeabilizar com uma geomembrana é muito barato, assim, ok? Muito mesmo. Já existem casos aí de reservatórios elevados de concreto, que a gente vai lá e impermeabiliza ele por dentro. E outra, a geomembrana ela é inerte. Ela não vai afetar, não vai, enfim, ela não vai soltar nenhum componente na água, nada. Então, reservatórios de água para fazendas, por exemplo, né? Reservatórios gigantes ali com a geomembrana impermeabilizada. A academia, a PUC, a gente tem que pensar diferente e sair fora da caixa.
Com as palavras aqui da Dayana, eu tive uma ideia aqui, vamos ver o que dá para viabilizar nisso. Porque o nosso curso de pós-graduação, ele tem, assim, umas 3, 4 disciplinas que são para nivelar conhecimento, a mecânica das rochas, mecânica dos solos, geologia de engenharia e investigação geotécnica. Aí depois começam as aplicadas, né? Barragem de terra, enrocamento, geotecnia aplicada a rejeitos de mineração, estabilidade de encostas e taludes. Aí depois entra aterro sanitário, geotecnia ambiental, e a gente vai terminando com métodos numéricos, que é a aplicação do software, basicamente a gente usa da Rock Science e o Slide. E aí eu pensei, né, eu teria que acomodar a carga horária, será que caberia, a minha pergunta a você, uma disciplina que é uma coisa que você falou que foi aprendendo na prática, foi forçando o mercado, uma disciplina sobre geossintéticos? Bom, eu saí da graduação e fui direto para a especialização. Eu queria realmente galgar ali, especialização, mestrado, pós-doutorado, doutorado, e, enfim. E quando eu fui fazer a especialização na UFMG em geotecnia ambiental, eu já peguei a disciplina geossintética. Maria das Graças Gardoni. Maria das Graças Gardoni, né? Eu sou pupilo dela, né? E ela é uma pessoa que eu tenho uma estima muito, muito grande. Diversas amostras a gente já cedeu para ela, para fomentar pesquisas dela, né? De alunos de outros pupilos dela. Então, sim, a disciplina de geossintéticos, ela já é uma realidade. Já é uma realidade. Em muitas universidades. Você pensa qual carga horária que seria suficiente para poder passar? Ah, professor, isso é virtuoso. Mas eu posso muito bem pegar aí a carga horária que eu tive na minha disciplina, no meu curso, e te passar. Tá? Vou te passar assim, porque a gente entra no detalhe, sabe? A gente entra no dimensionamento, né, do solo reforçado com geogrega, fazendo ali. Esse testemunho eu peguei de tela, ela gosta do testemunho. Não, foi muito interessante. A gente dimensionando ali a geogrega como elemento de solo reforçado, a gente dimensionando o espaçamento dos geodrenos no adensamento do solo, sabe? Então, tem muita coisa para ser estudada, para ser colocada em prática, né? É bem interessante mesmo. Questionamento aí? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok? Pessoal, agradeço, então, a todos pela atenção. Nós extrapolamos um pouquinho, né? Um pouquinho o tempo. E, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Professor Nalese, obrigado por estar aqui presente.